Mas a igreja eu notava que, por exemplo, no meu pensamento, toda a igreja ela não pode ser de uma pessoa. Por exemplo, a pessoa abriu uma igreja, a igreja é dela. Hoje eu compreendo assim, né? Mas naquela época, a verdade seja dita, eu queria ter uma igreja que nem um fulano, que nem um ciclano, que fatura 15, 20 mil reais por mês. A igreja com uma loja, um comércio, uma coisa, porque eu não conhecia de jeito ainda as coisas dele. Só que quando começou a ter um pouquinho de movimento, começou a me dar uma tristeza muito grande, porque eu vi que a pessoa que estava junto comigo, ela não pensava da mesma maneira. Ela não era que pensava da mesma maneira. Ela pensava, por exemplo, de tudo aquilo que acontecesse, a igreja era dela. Aí eu fiquei meio sentido, porque nessas alturas eu não era obreiro, não era pastor, não era nada, mas eu achava que eu tinha posto o meu dinheiro, tinha posto o meu dinheiro, o dinheiro que Deus tinha botado na mão, tinha posto tudo aquilo e coisa que alguma satisfação tinha que ser dada para mim, que tinha que ter tipo alguma coisa, tinha que ter uma participação nesses resultados. Mas a pessoa achava que não. Daí eu comecei a ver que a pessoa achava, por exemplo, que o dinheiro que ia dar, que ela ia comprar uma caminhonete de gabine dupla, que ia fazer isso, ia fazer aquilo e, né? E eu não entendia assim, eu queria abrir mais igreja, queria mais isso aqui, mas tudo sem pagar dinheiro, viu? A verdade é isso, não era, por exemplo, para Deus operar naquele lugar. Moral da história é que, uma certa altura e coisa, nós se desentendemos, separamos, daí desmanchou, foi tirado tudo a placa da igreja, que era da Casa da Bênção e coisa, e eu fiquei com aquele salão, com as cadeiras montado, uma igreja, mas não tinha pastor e não tinha ninguém. E eu não tinha condição de dirigir a igreja, que nem hoje também, de repente não era minha chamada para dirigir a igreja, mesmo hoje não teria condição para dirigir isso, um ministério, porque é muito difícil de lidar com a pessoa. Você tem que ter um dom para mexer com isso, né? Então eu comecei a esperar que Deus mandasse alguma pessoa para a pessoa vir e tomar aquilo e tocar aquela obra. Não importasse que nome. E em uma certa altura, numa noite, eu estou lá, ninguém na igreja, era um frio também, entrou um rapaz que tinha sido meu empregado, depois foi meu sócio, e falou assim, olha, eu conheci uma pessoa lá em Santo Amaro, onde que eu levei o meu cunhado e a mãe dele, que a casa dele é cheia, o homem ora nas pessoas, isso e aquilo, a casa dele é cheia. Daí eu pensei, bom, eu não pedi para Deus mandar a pessoa aqui na igreja, eu falei que tinha que aparecer uma pessoa, eu disse, quem sabe, é o homem. Eu sempre era assim muito impulsivo, né? E talvez até hoje sou meio impulsivo nesse sentido, algumas coisas assim, que, como eu dizia, quando eu era errado, quando eu era do mundo, eu dizia assim, bom, para malandro pingo é letra. Então, quando Deus te dá um sinal e coisa, tu vai ficar meio... Não, tu tem que estar sintonizado naquela frequência para entender as coisas, né? Aí eu peguei e fui com ele até essa pessoa. Quando eu cheguei lá nessa pessoa, ele estava atendendo um casal, a casinha dele era bem pobre, você pode até ver os vídeos aí, né, nesse momento aí, né? Foi quando eu conheci o irmão Ademir. Aí nós ficamos, eu fiz 3 perguntas para eles, que ele me deu as respostas. Daí disse, essa pessoa. Aí levei ele, mostrei a igreja para ele, fechada, tudo e coisa. Daí disse, olha, eu não sou pastor, eu sou presbítero, eu era da Assembleia de Deus, hoje eu estou na igreja, né, na igreja Cristo é Real, mas eu não sou pastor, eu não posso, eu posso te ajudar até, de repente, Deus mostrar alguma outra pessoa sobre isso, né, que venha dirigir isso. Então, nós tocamos aquela igreja ali, começou a vir gente, Deus começou a operar naquele lugar. Daí eu comecei a ver com o irmão Ademir que a obra de Deus era totalmente diferente do que eu achava. Eu achava que a obra de Deus era econômica, era com dinheiro, era lucro, que nem eu via, e a gente vê nos outros ministérios por aí, era carro importado, era isso, aquilo. Depois, mas com o irmão Ademir eu vi que não. E tudo que o Ademir era um homem simples, que pouco sabia falar naquela época, um homem que só orava nas pessoas. E eu comecei a ver que com o irmão Ademir só vinha casos para ele entre vida e morte, pessoas desenganadas pela medicina, pessoas que não tinham mais solução, com tudo que é tipo de enfermidade, com câncer, com isso, com aquilo. E ele orava e Deus operava aquelas pessoas. A pessoa botava aquela enfermidade que nem até hoje. Hoje, por exemplo, ele não mora mais aqui em Florianópolis, ele está fazendo a obra em Caxias do Sul. Hoje é a mesma coisa que era naquele tempo. Porque quando eu conheci o irmão Ademir, ele era uma pessoa que orava 5, 10 horas por dia, 6 horas, 8 horas, 10 horas por dia, é o que ele orava. Então o joelho dele era tomado de calo e coisa, de tanta oração, uma coisa louca.
Mas isso até, inclusive, tem na página da Muralha, tem um testemunho do irmão Ademir, tem o telefone, que Deus mostra para ele tudo como é que é, né? Então eu fui pagando, fui aprendendo, fui moendo e coisa, e continuei do mesmo jeito. Eu andei com o irmão Ademir quase um ano, às vezes eu ia na casa dele, quando eu ia, eu tinha dinheiro só para ir, não tinha dinheiro para voltar. E eu digo para vocês que foi a época que mais vi Deus operar, foi nesses momentos, foi nos momentos de realmente de muita dificuldade, muita carência. Eu vi Deus fazer coisas tremendas, operar pessoas com leucemia, com câncer, parente meu que estava desenganado, Deus operar, foi operando, né? Daí eu comecei a ver. Nós, quando o irmão Ademir, nós começamos todo dia eu gravava uma fita cassete, dessas fitas comuns, um testemunho que alguém me dava alguma coisa e dava para alguém, sentia dar para alguém, disse, ó, eu vou te dar uma fita assim, assim, você leva para casa e dá, todo dia dava uma fita de testemunho, que os irmãos nas igrejas me davam um testemunho de alguém, eu gravava em casa, duplicava e dava. E eu tinha uma filmadora velha, uma filmadora que eu tinha ganho ela, eu comecei a usar para gravar testemunho. E fui gravando fita de vídeo e coisa com testemunho e comecei a dar fita de vídeo. Então, onde eu andava com o Ademir e coisa, eu gravava aqueles testemunhos e dava para as pessoas, né? Então, Deus começou a operar através daquelas fitas de vídeo. Todo mundo começou a procurar aquelas fitas e coisas, daí mostrava que era por aquele caminho, né? E um dia nós estávamos na casa do Ademir, num domingo de tarde, embaixo de uma árvore e coisa, e disse, pô, vamos gravar o testemunho do irmão, que era o irmão Arlindo que estava junto, né? Aí gravamos aquilo ali, foi o primeiro testemunho que nós gravamos. Gravamos do testemunho do irmão Arlindo e fomos gravando de outros e coisas, juntando tudo meio assim, meio com aquela filmadora pequenininha. E com o decorrer do tempo que nós ia dando aquelas fitas, começamos a ver que Deus começou a operar através daqueles testemunhos. Gente que nós nem conhecia, Deus começou a curar. Então teve fita nossa que foi para a plataforma de petróleo lá em Campos, no Rio de Janeiro, foi para os Estados Unidos, foi para Campinas, foi para São Paulo. A gente nem sabe mais, para Blumenau, para Joinville, que passavam de mão em mão, onde que tinha pessoa com enfermidade, com alguma coisa, desenganada, aquela fita... Foi a fita que até hoje nós mais vimos Deus operar, foi aquele trabalho que nós fizemos bem simples, bem a facão, nós gravávamos de um vídeo para o outro e era totalmente diferente do que nós fizemos hoje. Então, muitos casos eu gravei de